Próximo tópico é o seguinte, que muitas pessoas ficam com dúvida. Quantas etapas tem a FLL? Então tem lá regional, nacional, internacional, tem vários nomes, e aí a pessoa pode ficar confusa em qual vem primeiro, qual é a ordem, quantas etapas eu posso participar. Existem 4 principalmente, mas a maioria participa de 2, de 3 no máximo. De 3 no máximo. Quais são essas? A primeira é a seletiva. A seletiva normalmente não acontece em todos os estados. O estado que às vezes acontece é São Paulo. O que a seletiva é? É uma preparação para a etapa regional. Isso acontece quando tem muitas equipes se inscrevendo naquela região. Então, às vezes, quando você tem muitas equipes em uma região só, não dá para colocar todo mundo nessa etapa regional. Então, eles fazem uma etapa anterior, que é essas seletivas, para que você consiga ali reduzir para um número específico do regional. Por exemplo, vamos supor que o meu regional ele só consiga dar conta de 50 equipes. E aí, naquele ano, tiveram 80 equipes interessadas. Então, o que vai acontecer? Vão acontecer seletivas para reduzir essas 80 equipes em 50. Então, é assim que acontece. Mas a maioria das regiões não tem seletivas porque não acaba tendo um número tão grande para o regional não dar conta. E aí, quais são as próximas etapas? É regional, que aí é o seu estado em si. Então, regional do Maranhão, regional da Bahia, regional de Minas Gerais, regional de São Paulo, regional de Goiás, regional do Rio de Janeiro, a regional do Rio Grande do Sul, regional de cada estado. Depois vem o nacional, que são as melhores equipes de cada região. Então, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Goiás, de Minas, Bahia, Maranhão, Amazonas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, entre outros. Tem ali as melhores equipes de cada região, de cada regional. E aí as melhores equipes dos nacionais, do nacional em si, tem vagas para os internacionais. Nem sempre tem internacional, nem sempre é no mesmo lugar. Às vezes tem internacional nos Estados Unidos, às vezes tem na Espanha, às vezes tem na África do Sul, Austrália, já teve na Grécia. Então, às vezes, eles vão variando. Estados Unidos sempre tem, mas as outras regiões variam. Então, normalmente é Estados Unidos e Europa. E, às vezes, eles têm no Oriente Médio. Mas você acaba sabendo só mais para maio. Ali no Nacional, normalmente, eles avisam. Até porque quando você está no Nacional, eles te dão uma cartelinha de quais internacionais você prefere participar. Então, como se fosse uma seleção. Olha, eu prefiro esse internacional ao invés daquele. Então, eles já fazem esse estudo ali para quando eles forem nomear os vencedores, eles consigam, de uma certa forma, adequar cada um para o internacional que deseja. Por exemplo, pode ser que a sua equipe não tenha muito dinheiro e não consiga ir para o Oriente Médio, que as passagens podem ser muito caras. Aí pode ser que você consiga ir para os Estados Unidos, talvez seja mais acessível para você. Então você vai falar que você quer ir primeiro para os Estados Unidos. Ou você quer ir para um lugar muito diferente. Olha, eu quero ir para o Oriente Médio, então eu vou deixar os Estados Unidos para depois. E aí você pode escolher. O internacional também teve aqui no Brasil. Então, esse ano passado teve um internacional no Brasil. Pode ser que algumas equipes escolheram o Brasil como primeira opção por conta dessa questão financeira. Olha, eu não consigo levar a minha equipe de 10 integrantes para fora do país, não tem esse orçamento, então eu vou colocar meu internacional, primeira opção ali, para o Brasil, que aí eu vou participar de um torneio internacional, mas vou estar ali na minha região, vou estar ali no meu país, eu vou conseguir levar todo mundo. Então, essas são as etapas que tem: regional, nacional e internacional. O regional é muito legal, nacional, para mim, é um dos melhores torneios que tem, uma das melhores etapas, e o internacional também é muito legal. Eu já participei de 2 internacionais, na Espanha e na Hungria. E, sim, experiência própria. O nacional aqui do Brasil é muito bom. Assim, tanto em nível técnico das equipes, as equipes são muito boas, mas também a organização em si do torneio, a animação do pessoal é realmente muito, muito, muito bom, muito bem feito. Então, impressiona. Os internacionais também são muito legais do ponto de vista técnico, mas não é tão animado, muito também por conta da cultura de cada povo. Mas é bem legal. Então, essas são etapas que você tem na FLL: seletivo, regional, nacional e internacional.
mas uma etapa de cada vez. Se você já está olhando aqui internacional, falando, caramba, eu quero ir para o internacional, uma etapa de cada vez. Se você está no regional, foca no regional, busca passar para o regional, busca passar do regional para o nacional, e depois do nacional, busca passar para o internacional. Uma etapa de cada vez. Não vai querer pular etapas, já sonhar com o internacional, sem ali focar em cada uma delas, ok?